Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Bela, a Feia 2801 a 0102. Leia o resumo do capítulo 050, de Bela, a Feia, segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. Bernardo aparece e Bela fica surpresa. Ele a convida para sair, mas ela rejeita. Mariana e Dinorah não conseguem entender por que Bernardo está interessado em Bela. Ariosto, empolgado, sai para a festa com um tapa-olho de pirata escondido. Wanda fica ainda mais desconfiada. Cynthia chega na casa de Rodrigo e é recebida por Olga. Ela não perde a chance de maltratar Olga, que não entende nada. Elvira se veste de punk e Clemente de palhaço, e vão para a festa no bar. Todo mundo elogia a festa. Elvira e Ivo, muito animados, se beijam. Ícaro e Haroldo curtem, animadamente. Olga tenta conversar com Cynthia, mas ela não dá bola. Rodrigo chega e Cynthia já o agarra, mas ele corta e diz que quer jantar. Cynthia fica desanimada. Olga e Rodrigo pressionam Cynthia para que ela coma. Bela chega à festa vestida de ovo rosa. Cynthia tenta agarrar Rodrigo, que a recusa. Bela trabalha como garçonete na festa. Elvira não reconhece a irmã e leva um susto. Ela derruba a bebida em Ivo. Madalena zomba de Elvira. Nelson também não reconhece Bela. Cynthia tenta agarrar Rodrigo, mas ele se recusa. Nelson tem um desejo ainda maior por Bela, ao vê-la como ovo rosa. Adriano fica incrédulo ao saber que Bela deu um foro em Bernardo. Ícaro continua comendo salgados, mesmo achando o gosto estranho. Bela fica irritada com Nelson. Ariosto revela a Magdalena que está adorando a festa. Dinho conta que viu um ovo rosa gigante saindo da casa de Bela e andando sozinho. Ataulfo debocha do filho. Todos elogiam a performance de Max. Natália come um salgado e acha o sabor estranho. Ariosto, Madalena, Ivo e Elvira comem salgados. Clemente elogia Bela aqui, mesmo com o aumento do salário, não abandonou o trabalho no bar. Cynthia leva Rodrigo para a cama, mas ele fica distante. Rodrigo diz que está com medo de machucar o bebê. Ícaro para de dançar e sai correndo para ir ao banheiro. Madalena também começa a se sentir mal. Cynthia quer transar de qualquer jeito, mas Rodrigo desiste. Ela tenta seduzi-lo, mas ele se afasta. Cynthia fica impaciente. Camila e Nath dizem que o salgado está horrível. Ivo está no maior amasso com Elvira, quando os dois começam a passar mal. Ariosto também passa mal e sai correndo. Cynthia tenta convencer Rodrigo, mas ele diz que é problema no trabalho. Max, Natália e Camila passam muito mal. Nelson cruza o salão em direção ao banheiro. Todo mundo vai embora. Clemente e Bela ficam decepcionados com o fim da festa. Cynthia, mal-humorada, acorda e procura por Rodrigo, que já foi trabalhar. Olga tenta agradar Cynthia, que a maltrata. Ela fica arrasada e pergunta a Cynthia o motivo de tanto desprezo. Cynthia responde cruelmente, enumerando diversos defeitos de Olga. Max e Elvira acordam arrasados, e continuam passando mal. Rodrigo, triste, pergunta se Bela ainda está chateada com a história do salário. Ela diz que não quer falar sobre o assunto. Cynthia fica preocupada com Ariosto, que passa mal. Wanda fica cada vez mais desconfiada de que algo esteja errado. Cynthia conta a Wanda que Rodrigo está com medo de transar por causa do bebê, e pergunta se a mãe também teve esse problema. Wanda fica atrapalhada e desconversa. Rodrigo cobra documento de Verônica, que o enrola mais uma vez. Rodrigo resolve falar com Ricardo sobre o aumento de salário de Bela. Cynthia pressiona Wanda, que reluta e não responde. Aninha diz que não vai ganhar mais a gatinha, porque sua vizinha mudou de cidade. Victor Hugo e Lucas ficam arrasados. Os três resolvem fazer um anúncio para quem quiser doar algum bichinho de estimação. Haroldo e Ícaro, ainda mal, conversam sobre a festa. Elvira zomba de Ariosto e Madalena morre de raiva. Regina fica chocada com a história dos salgados. Natália tem um lampejo e desconfia de que a tal Paulinha pode ter algo a ver com a adulteração dos salgados. Juliana, nervosa, conversa com Ludi sobre a sabotagem. Max chega e as duas disfarçam. Regina e Natália tentam entender o que aconteceu realmente. Regina lembra que Paulinha ficou sozinha na sala, enquanto ela entrou para pegar o remédio. Bela conta a Luzia e Hortência sobre o desastre da festa. Max fala sobre Nelson com Armando. Samantha escuta e fica desconfiada. Armando tenta desconversar. Rodrigo pressiona Ricardo, para saber por que o pai cancelou o aumento de Bela. Samantha pressiona para entender a história de Nelson. Rodrigo ameaça sair da empresa se Bela não receber o aumento. Ricardo fica irredutível e Rodrigo vai embora.
Revoltado, Max tenta ir embora, mas Samantha o impede. Ricardo chama Adriano em sua casa e revela que vai aumentar o salário de Bella. Adriano fica irritado e os dois discutem. Rodrigo conta a Bella que está tentando reverter a situação do salário dela. Natalia conta a Max sobre sua desconfiança. Ele se recusa a acreditar. Bernardo aparece e convida a Bella para jantar. Leia o resumo do capítulo 051, de Bella, a Feia, terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Samantha não engole a história de Nelson. Bella aceita o convite de Bernardo. Por intervenção de Luzia, Dinho rouba um carro para sequestrar Rodrigo. Ataulfo apoia o filho e lhe avisa que o sequestro será hoje. Ricardo e Adriano trocam ameaças. Adriano fica transtornado com a pressão do tio. Ataulfo diz que Dinho está se precipitando. Ele diz que tem tudo organizado, inclusive um novo cativeiro. Ataulfo fica radiante. Luzia diz que Bernardo está apaixonado por Bella, mas ela não fica entusiasmada. Dinho diz que vai ficar de tocaia, em frente à agência. Nati conta a Max a história de Paulinha. Adriano fica tão transtornado e deixa Ricardo falando sozinho. Max não consegue acreditar que Ludi esteja envolvida na história dos salgados. Adriano conta a Verônica que Ricardo quer devolver o aumento de Bella. Ela não se conforma. Adriano enfatiza que Bernardo tem que se apressar com o plano. Samantha não consegue engolir a história de Nelson. Armando nega qualquer acusação. Nati decide ir ao endereço para descobrir quem é Paulinha. Max se nega a acompanhá-la. Regina tenta acalmar os dois. Madalena liga para Ariosto e o convida para almoçar no bar de Clemente. Wanda sonda Ariosto, que avisa que não vai almoçar em casa. Ela fica mais desconfiada. Armando faz melodrama e Samantha acaba cedendo. Cíntia decide ir à agência visitar Rodrigo. Dinho e Ataulfo experimentam disfarces para usar no sequestro. Nelson não para de elogiar Bella. Max conta a Clemente sobre a desconfiança de Nati. Clemente conta que o boteco ficou no prejuízo e não haverá mais noites temáticas. Max fica arrasado. Ricardo ignora Bella, que fica sem graça. Madalena e Elvira trocam farpas sobre Ariosto e Ivo. Cíntia chega à agência e vai direto para a sala do noivo. Rodrigo e Ricardo conversam, quando são interrompidos por Cíntia. Nelson avisa Hortência que Ricardo está na sala de Rodrigo. Ricardo convida o casal para almoçar. Cíntia adora a ideia, mas Rodrigo diz que tem que trabalhar. Ricardo vai embora e Cíntia chama Rodrigo para um almoço a sós. Nelson vê Ricardo indo para o elevador e vai atrás. Rodrigo conta a Cíntia que Ricardo não autorizou o aumento de Bella. Nati volta para casa e diz que o endereço não existe. Ela resolve levar Regina à casa de Ludi, para que a avó reconheça Paulinha. Nelson fica irritado por não conseguir seguir Ricardo. Cíntia e Rodrigo se desentendem por conta de Bella. Dinho e Ataulfo estacionam o carro próximo à agência e ficam surpresos ao ver Nelson. Samantha abre a porta para Nati e Regina, que não reconhece Ludi. Samantha não entende o que está acontecendo. Dinho e Ataulfo veem Bella na calçada. Nati e Ludi discutem. Natália não aguenta e parte para cima de Ludi. As duas se atracam. Samantha expulsa Nati e Regina de sua casa. Ariosto e Madalena almoçam no bar do Clemente. Dinho e Ataulfo veem Bella entrando no restaurante e acreditam que Rodrigo esteja esperando por ela. Bernardo, sedutor, joga charme para Bella durante o almoço. Ela fica encantada. Bernardo pede uma garrafa de champanhe e, após muita insistência, Bella aceita beber. Bella fica bêbada. Ataulfo e Dinho, impacientes, esperam dentro do carro. Bernardo e Bella estão quase se beijando, quando são interrompidos pelo garçom. Dinho e Ataulfo, mascarados, aceleram o carro e sacam uma arma. Bella e Bernardo ficam apavorados. Leia o resumo do capítulo 052, de Bella, a Feia, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019. Elvira e Ícaro ficam encantados com as miniaturas de Montezuma. Bella tenta proteger Bernardo e Dinho tira para o alto. Os dois se assustam e Dinho acaba levando Bernardo, que fica apavorado. Dinho se atrapalha com a chave. Bella quase é atropelada e acaba caindo dentro da caçamba da caminhonete. Elvira e Ícaro ficam encantados com as miniaturas de Montezuma. Haroldo diz que agora só depende de Bella para espalhar as miniaturas pela agência. Dinho dirige em alta velocidade e quase perde o controle do carro. Bernardo fica com mais medo ainda. Ataulfo procura o capuz para colocar em Bernardo. Dinho e Ataulfo continuam disfarçados. Bella espia tudo pela janela traseira. Madalena resolve apresentar a Gamboa para Ariosto. Ataulfo não consegue encontrar o capuz e Dinho fica irritado. Nati, nervosa,
volta para casa. Regina tenta acalmar a neta. Quando vê Juliana passar, ela diz que ela é a tal Paulinho e Juliana sai correndo. Nati vai atrás dela. Dinho e Etawolf discutem por conta do capuz. Bernardo fica ainda mais tenso. Os dois debocham de Bernardo. Nati acaba perdendo Juliana de vista. Bernardo chora, apavorado. Bela fica sem os óculos, que caem. Madalena apresenta Ariosto para todos no salão e diz que Elvira é sua ajudante. Ela fica irritada. Ariosto ganha um mini Montezuma e não entende a utilidade. Ataulfo finalmente coloca o capuz em Bernardo. Dinho tira o disfarce. Bela vê tudo embaçado, mas não os reconhecer. Elvira zomba do nome de Ariosto. Madalena diz que Octávio é seu nome favorito e passa a chamá-la de Octávio. Bela procura os óculos. Dinho estaciona o carro. Ataulfo leva Bernardo para o cativeiro. Dinho checa a caçamba da caminhonete, mas não vê Bela. Nati volta ao apartamento de Ludi, que fica surpresa. O porteiro tenta impedir que Nati entre, mas ela consegue se desvencilhar. Nati diz que Paulinha é Juliana e Samantha resolve escutá-la. Vera pergunta se Bela vai visitá-la e Hortência confirma que sim. Bela se aproxima do cativeiro. Nati conta tudo para Samantha e Ludi se faz de vítima. Samantha apoia Nati e Ludi fica indignada. Nati tenta falar que Ludi colocou purgante nos salgados, mas ela arma um escândalo. Armando chega e não entende o que está acontecendo. Dinho liga para Ricardo e avisa que Rodrigo foi sequestrado. Ricardo fica desesperado. Armando defende a filha. Ricardo liga para Rodrigo e fica aliviado ao saber que o filho está bem. Mariana acha estranho Bela não ter voltado do almoço. Bernardo não entende por que Ataulfo ligou para o seu pai. Dinho revela que vai pedir milhões pelo resgate e Bernardo, apavorado, diz que não tem esse dinheiro. Bernardo avisa que não é Rodrigo Ávila. Ataulfo e Dinho não acreditam nele. Rodrigo estranha Bela se atrasar para voltar do almoço. Dinho e Ataulfo saem para se livrarem do carro. Ricardo vai até a agência e dá um longo abraço no filho. Ricardo decide aumentar o salário de Bela. Rodrigo vibra de felicidade. Adriano comemora a demora de Bela e Bernardo no almoço. Adriano acha até que os dois estão em um motel. Verônica se diverte. Dinho e Ataulfo saem, mas Bela não os vê. Ariosto volta a passar mal do estômago e Wanda fica desconfiada. Max fica pasmo quando Nati diz que Regina reconheceu Juliana como sendo Paulinha. Cíntia fica preocupada com o pai. Bela entra no cativeiro. Wanda revela para Cíntia que Ariosto está muito estranho e avisa que irá descobrir o que está acontecendo. Dinho percebe que esqueceu a arma e volta para pegá-la. Rodrigo leva Ricardo até o elevador e fala bem alto para Adriano ouvir que ele vai aumentar o salário de Bela. Adriano, furioso, ameaça Ricardo. Bela escuta gemidos e vai ao encontro de Bernardo. Rodrigo não entende Adriano e Ricardo se exalta. Verônica pede calma. Bela tira o capuz de Bernardo, que está amordaçado. Dinho e Ataulfo saem do carro. Os dois entram no cativeiro. Bernardo fica assustado e Bela desesperada. Max chega e as duas disfarçam. Regina e Natália tentam entender o que aconteceu realmente. Regina lembra que Paulinha ficou sozinha na sala enquanto ela entrou para pegar o remédio. Bela conta a Luzia e Hortência sobre o desastre da festa. Max fala sobre Nelson com Armando. Samantha escuta e fica desconfiada. Armando tenta desconversar. Rodrigo pressiona Ricardo para saber por que o pai cancelou o aumento de Bela. Samantha pressiona para entender a história de Nelson. Rodrigo ameaça sair da empresa se Bela não receber o aumento. Ricardo fica irredutível e Rodrigo vai embora, revoltado. Max tenta ir embora, mas Samantha o impede. Ricardo chama Adriano em sua casa e revela que vai aumentar o salário de Bela. Adriano fica irritado e os dois discutem. Rodrigo conta a Bela que está tentando reverter a situação do salário dela. Natalia conta a Max sobre sua desconfiança. Ele se recusa a acreditar. Bernardo aparece e convida a Bela para jantar. Leia o resumo do capítulo 053, de Bela, a Feia, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. Olga diz que Cíntia está sensível por conta da gravidez. Bela e Bernardo ficam desesperados. Ataulfo vai em direção ao quarto, enquanto Bela se esconde atrás da porta. Dinho encontra a arma e Ataulfo dá meia volta. Adriano e Ricardo discutem em clima tenso. Rodrigo não entende o que Adriano esconde de Ricardo, mas defende o pai. Adriano, furioso, vai embora. Rodrigo tenta conversar com Ricardo, mas ele muda de assunto. Dinho entra e não percebe que Bela está escondida ali. Verônica tenta descobrir o que Ricardo esconde de Rodrigo,
mas Adriano não responde. Dinho e Ethelwolf saem para abandonar o carro roubado em algum lugar. Bella solta as amarras de Bernardo. Ele fica comovido e começa a chorar. Bella fica feliz por tê-lo ajudado. Os dois fogem do cativeiro. Natia e Max se entendem depois que ela esclarece a história dos salgados. Rodrigo interfona para Bella, que ainda não chegou. Sheila volta ao salão. Haroldo e Elvira desdenham de Sheila. Ícaro fica nervoso ao vê-la. Sheila leva os mini Montezumas para espalhar na agência. Bella e Bernardo vão à delegacia e contam do sequestro. Wanda mexe no bolso das roupas de Ariosto e fica assustada ao ver o mini Montezuma. Rodrigo, chateado, conta pra Olga que teve uma discussão com Cíntia por causa de Bella. Olga apoia Cíntia e Rodrigo fica incomodado. Dinho e Ethelwolf voltam ao cativeiro. Olga diz que Cíntia está sensível por conta da gravidez. Olga pede que Rodrigo convide Cíntia para jantar. Ele se recusa, mas Olga diz que não precisa ser um jantar a dois e que ele pode chamar Ivo. Rodrigo se anima. Dinho e Ethelwolf ficam perplexos por não encontrarem Bernardo no cativeiro. Bernardo deixa Bella na agência e segue para casa. Ele não sabe o que fazer para agradecer Bella. Dinho e Ethelwolf ficam arrasados e não entendem como Bernardo conseguiu fugir. Sheila continua investindo em Ícaro. Ivo convida Elvira para jantar na casa de Rodrigo. Madalena morre de inveja. Cíntia fica feliz com o convite de Rodrigo. Wanda questiona Ariosto sobre o mini Montezuma. Leia o resumo do capítulo 054, de Bella, a Feia, sexta-feira, 01 de fevereiro de 2019. Bella procura por Rodrigo, que já foi para casa. Ariosto finge não saber da miniatura e depois revela que é um presente. Wanda fica desconfiada. Hortência e Luzia ficam espantadas ao saber do sequestro. Hortência fica bastante preocupada com Rodrigo. Cíntia vê Bella no visor do celular de Rodrigo e apaga as ligações. Olga desaprova a atitude de Cíntia, que dá logo um fora. Rodrigo sai do banho e não vê as ligações perdidas. Vera fica decepcionada por Bella não ter ido visitá-la. Hortência conta sobre o sequestro e Vera se desespera. Clemente e Max ficam chocados ao saber do sequestro. Bella conta que um dos bandidos tinha uma voz familiar. Ethelwolf e Dinho tentam descobrir como Bernardo conseguiu fugir. Bella fica aflita por Rodrigo não atendê-la. Ricardo faz visita surpresa para Vera e Hortência, nervosa, se esconde. Diego mostra uma arma que esconde em casa. Diogo fica surpreso. Ricardo conta para Vera que recebeu um telefonema anônimo falando de um sequestro que Rodrigo teria sofrido. Vera diz que Rodrigo tem que andar com segurança, mas Ricardo diz que o filho não pode nem pensar na ideia. Hortência escuta tudo atentamente. Diogo entra em pânico e manda Diego se livrar o mais rápido possível da arma. Diego diz que vai manter a arma em casa por precaução, já que Adriano pode aparecer e surpreendê-los. Rodrigo fica feliz em ver Elvira e conta para Ivo que ela é irmã de Bella. Cíntia fica surpresa e enciumada. Vera e Ricardo discutem. Hortência continua atenta. Ele, transtornado, vai embora e Vera fica atônita. Hortência tenta acalmar a amiga. Ela faz perguntas para Vera, que fica irritada e a expulsa de sua casa. Rodrigo e Ivo se divertem, enquanto Cíntia alfineta Elvira, que nem dá bola. Elvira convida Cíntia para ir ao Montezuma. Ela fica perplexa ao receber o cartão do salão. Bernardo vai até a casa de Adriano e conta do sequestro. Ele revela ainda que Bella salva-o e que não irá fazer nada que possa prejudicá-la. Adriano fica perplexo.